eu poderia falar de dois ângulos. Eu poderia falar da parte técnica, que eu acho que a gente não deve abordar com muita profundidade, porque isso está por aí, que é assim, é o conhecimento, é a formação, é o estudo, é a atualização, mas e das experiências também, das vivências que se tem. Quando eu falo experiência, não precisa confundir necessariamente com experiência profissional, mas são as vivências que a pessoa teve, muitas vezes vivências no exterior, vivências de voluntariado, vivências, enfim, aonde a pessoa esteve envolvida ao longo de sua vida, porque muitas vezes nós estamos falando de jovens e requerer que jovem tenha uma experiência muito grande é uma coisa complicada. Mas eu queria trazer a parte atitudinal. Na minha opinião, tão importante quanto as vivências é a atitude do profissional. E aí nós estamos falando de jovens, talvez eu diria jovens de todas as idades, né? E isso tem a ver com postura, com posicionamento. Eu sei que é difícil traduzir isso para um currículo, mas hoje eu, quando converso com uma pessoa, estou muito mais preocupado na forma como ela se comporta, a atitude que ela tem enquanto profissional, do que necessariamente com o conhecimento técnico. Conhecimento técnico a gente desenvolve, conhecimento técnico a gente lê, a gente busca a informação. Atitude, para mim, é uma coisa mais importante do que simplesmente tu conhecer. Então, assim, como é que eu boto as coisas que eu aprendi em prática? Se eu acredito nas pessoas, como é que eu lido com isso? Se eu digo que eu gosto de trabalhar em recursos humanos, ou que eu gosto de trabalhar em finanças, ou que eu gosto de trabalhar na engenharia, como é que é a minha atitude nesse sentido? Que posicionamento eu tenho enquanto ser humano dentro de uma organização? As empresas hoje buscam muito mais atitude do que só conhecimento técnico. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, procura ter uma atitude proativa, procura se posicionar sobre as coisas. Agora, para ter posicionamento tem que ter conhecimento, então não adianta querer se posicionar sem conhecer, então para isso vai ter que conhecer. Procura ser proativo, tomar as rédeas, tomar direcionamento. Um exemplo simples, eu vou para uma entrevista de uma empresa do ramo de fertilizantes e eu nem sequer li sobre essa empresa. Poxa, hoje a informação está aí, a informação está dada, né? Então chega lá com a informação, chega lá conhecedor, demonstra isso, demonstra o interesse. São algumas dicas, acho que tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse aspecto, mas eu diria assim, sim, vivências, eu não vou falar de experiência, então vivência, voluntariado, viagens, enfim, experiências de estágio, o máximo que puder, e sim, atitudes. Que atitudes eu trago enquanto pessoa, enquanto profissional para dentro dessa organização que eu quero trabalhar. Bom, se a gente for falar de jovens, eu não acho que é um apagão. Acho que nós temos vários jovens aí, acho que nós temos muita gente no mercado. Tá? Eu acho que o apagão ele ocorre na medida em que tu começa a buscar profissionais mais qualificados, que está havendo realmente pela demanda. Agora esse ano a gente está em crise, mas mesmo assim isso deve retomar pela demanda. Eu entendo não, isso estatisticamente vão faltar profissionais. No caso dos jovens, eu tenho entrevistado bastante jovens, tenho conversado com bastante jovens, eu não acho que falte talento, tá? Eu acho que o jovem ele tem que se preocupar um pouco em não ficar na superficialidade do conhecimento. Tá? Ou seja, hoje nós temos muita informação, a gente tem muito sobre tudo e tu acaba não sabendo nada sobre nada. Tá? E aprendendo muita coisa errada, porque a internet, ao mesmo tempo que nos traz muita informação, ela nos traz muita porcaria. Tá? Então, assim, eu em entrevistas com os jovens noto que se diferencia exatamente quem consegue fazer esse discernimento, buscar esse diferencial. Né? Acho que tem espaço, as empresas estão querendo jovens, as pessoas entrantes, vamos dizer assim, têm espaço, as organizações estão abrindo, mas as pessoas têm que se preparar porque a competição também está grande. Né? Tem muita gente saindo das universidades ou entrando nas universidades. Eu mesmo tenho uma filha agora de 20 anos, ela está na Austrália, está passando um ano lá, fazendo um pedaço da faculdade, um curso de business, então as pessoas estão se preparando. Então, assim, quer ter diferencial competitivo, tem que buscar esse diferencial competitivo. Mas eu não tenho dinheiro para ir viajar para o exterior. Ok, não tem problema, tu pode buscar informações na internet. Mas aonde eu busco? Bem, aí entra uma figura que eu queria sugerir para todo jovem que ele tem que ter, que é a figura de um mentor de carreira. Eu acho que é importante a gente ter um mentor que é alguém que conhece, que já é mais vivido, que tem experiência e que pode nos ajudar nessa jornada. Não vai fazê-la por nós, porque carreira quem faz somos nós mesmos. Mas alguém que vai nos auxiliar com as experiências, com as vivências, a gente chegar a algum lugar. É aquele que eu olho e digo assim, recebi um convite da empresa tal, o que eu faço? E ele não vai me dizer
não sei, ou é uma decisão tua, mas ele vai dizer assim, olha, uma época que eu recebi um convite assim, deixa eu te contar o que eu pensei. Eu pensei isso, eu pesei isso. Serve para ti? Ah, isso me fez pensar, então ok, eu estou te ajudando, né? E aonde eles podem achar esse mentor? Pois é. Na verdade, todos nós temos os nossos mentores, não são só os jovens. Tá? Na prática, minha provocação é pensa em alguém que tu sempre vem à tua mente quando tu tem alguma dificuldade, seja ela pessoal ou profissional. Às vezes é o namorado, a namorada, às vezes é a mãe ou o pai, às vezes é o professor, às vezes é o gerente, às vezes é um outro colega. Aquela pessoa que a gente, vamos dizer assim, de uma certa forma admira por ter alguma coisa diferente, ou alguma coisa que eu gosto, ou que eu gostaria de ter. Tá? Então a gente já tem esses mentores. Né? Vai começar a surgir no mercado agora. Eu mesmo devo futuramente me lançar como mentor de carreira. Tá? Profissionais mais experientes que querem ajudar profissionais menos experientes. Normalmente dentro das organizações a gente procura os mentores nas áreas de recursos humanos, os nossos gerentes, alguns colegas com mais experiência, mas a minha sugestão sempre é pensar assim, olha, tenta identificar alguém que tu admira, se nós estamos falando aqui do lado profissional, profissionalmente, né, que tu tem acesso e que é uma pessoa que gostaria de te ver crescendo. Eu digo que a realização de um mentor é se o meu mentorado virasse meu chefe. Né? Então o mentor é um cara que tem que torcer e vibrar com o crescimento. Então, assim, pensa nessa pessoa, encosta nela e diz assim, pô, eu queria de vez em quando trocar umas ideias contigo, trazer algumas situações para tu me ajudar a fazer essa jornada. Né? Essa carreira de mentor ela vai começar a surgir cada vez mais fortemente, até por um aspecto que eu comentei antes, que a gente está vivendo mais e as pessoas então mais experientes podem usar da sua bagagem para ajudar as pessoas menos experientes a crescer. Isso não está em livro. Experiência e vivência está com as pessoas, é uma forma de transformar isso e ajudar as pessoas a crescerem, os jovens principalmente. O conceito tradicional de estrutura hierárquica organizacional, que é aquela que tu tem um presidente, um vice-presidente, um diretor, um superintendente, enfim, vai descendo, né? Que antigamente se retratava em 15 níveis estruturais hierárquicos organizacionais, já mudou. Tá? As empresas hoje estão trabalhando de 5 a 7 níveis hierárquicos. O que quer dizer isso? Do dono ou presidente da companhia ao cargo de entrada, vão existir cada vez menos níveis. Isso muda o conceito de carreira, porque antigamente a gente crescia pensando em assumir posições gerenciais. Eu vim com essa formação, eu tenho 50 anos. Mas hoje, quando a pessoa entra na organização e ela olha e tem 5 níveis, ela diz, nossa, como é que eu vou conseguir crescer? Então, já está caminhando para o crescimento ser olhado de uma função, de uma linha muito mais horizontal do que uma linha vertical. Isso muda totalmente o conceito de como as organizações se estruturam, de o que eu vou oferecer como desafio para alguém que entra dentro de uma organização. Porque eu não vou poder dizer para ti, por exemplo, olha, tu vai crescer à medida que tu assumir posições gerenciais e etc. Mas eu posso criar coisas que sejam desafios, as pessoas querem desafios. Eu posso criar desafios colocando as pessoas trabalhando em projetos, trabalhando em áreas multidisciplinares, trabalhando em multiempresas, enfim, eu posso criar N desafios, porque o que o profissional quer é desenvolvimento e desafio. E isso não necessariamente precisa estar atrelado ao crescimento de uma linha gerencial. Então, eu diria, não é o jovem que está mudando isso. Ele tá auxiliando e está... É o aspecto de que nós estamos vivendo mais nas organizações. A gente entra mais cedo com 14 anos como aprendiz e hoje nós estamos vivendo em média até 80 anos, nós estamos saindo com 65, 70 anos. E veja bem, quem já saiu está voltando, porque se deu conta que vai viver muito mais e que não pode ficar de chinelinho mais 20 anos em casa. Tá? Bom, quando tu traz todo mundo, começa a viver junto, um começa a impactar no outro. O jovem, ele não quer trabalhar para viver depois, ele quer viver. E isso, o trabalho está ali dentro. Gerações anteriores, que eram os X, os boomers, tinham um conceito de eu vou trabalhar muito para depois viver. Estas próprias gerações já estão repensando o seu modo de agir também. Diz, não, para um pouquinho, eu também não vou continuar para parar e ficar mais 15 anos vivendo. Né? Eu quero viver e trabalhar e tudo junto. Então, hoje eu vou comentar, o conceito de vida muda. A gente não tem uma vida digital, uma vida do trabalho, uma vida pessoal. A gente tem vida e a gente quer viver essa vida. Essa é a grande mudança. Se tu hoje fores olhar numa internet e tal, tu vai encontrar a palavra fim da liderança, fim das organizações, fim dos modelos, porque não quer dizer que estão acabando, mas eles vão ter que se redesenhar. Esse é um ponto que eu quero trazer hoje para a mesa. E sim, muito a ver com os jovens da geração Y,
os jovens da Z e os jovens que ainda estão nascendo. Eu ainda acho que a grande revolução vai ser feita por quem está nascendo, não por quem já está aqui. Porque o Y, a minha filha Y, ela tem muita influência minha ainda. O Z vai ter uma influência da minha filha que ainda tem minha influência. Agora, lá embaixo, lá o não sei como é que vai se chamar, o X, não sei, K, N, eu acho que esse sim, ele vai vir com uma vibe bem diferente. E o mundo vai ter que se adaptar para isso. Não tem alternativa. Tá? Não é uma questão de opção. Quem correr na frente vai gerar diferencial competitivo enquanto organização, vai atrair os melhores jovens, os melhores potenciais. Quem correr atrás, bom, vai ser o segundo.